Você vai encontrar, pode ficar tranquilo. Carta que escreveu o apóstolo Paulo, Filemão. Encontra a carta aos Hebreus, volte uma página que você vai achar, tá bom? Para facilitar a sua vida, que talvez alguns aqui vão ouvir pela primeira vez uma mensagem neste texto. Carta que escreveu o apóstolo Paulo a Filemão, não tem capítulo, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Carta que escreveu o apóstolo Paulo a Filemão, versículo de número 1 em diante, nós faremos a leitura. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite de celebração. Os irmãos que encontraram, por favor, digam achei. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornarei a enviar e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Tome o seu assento, por favor. Meus amados e queridos irmãos, eu sei que diante da leitura proposta na carta de Paulo a Filemão, por ser uma carta talvez não tão utilizada por nós, pregadores, pastores, ministros, ela acaba não sendo tão perceptível aos olhos de muitos membros da igreja. E quando eu digo que ela acaba não sendo tão perceptível, por conseguinte, ela acaba não sendo tão aproveitada. As verdades práticas, lições espirituais, morais, éticas, que podem ser extraídas dessa carta e aplicadas na nossa vida, acabam, por assim dizer, passando desapercebida e não sendo tão bem aproveitadas. Talvez isso ocorra em razão da carta ser muito pequena, ser muito curta. Aliás, o escrito de Paulo a Filemão pode ser considerado o terceiro menor livro de toda a Escritura. E há uma tendência natural em nós seres humanos, de às vezes nos atentarmos mais para aquilo que
tem uma grande proporção que chama mais a nossa atenção. É muito comum nós nos atentarmos para os escritos de Paulo, sobretudo as cartas nas quais Paulo descreve as principais doutrinas da fé cristã, como, por exemplo, a carta aos Romanos, a carta aos Efésios, as epístolas que Paulo endereçou a Timóteo, a Tito, e às vezes nós acabamos não observando de maneira mais acurada, mais detalhada, a carta que Paulo endereçou a Filemão. Como muitos aqui sabem, o apóstolo Paulo, durante a sua prisão domiciliar em Roma, entre os anos aproximadamente 61 a 63 depois de Cristo, escreveu ao menos 4 cartas, as chamadas cartas das prisões ou cartas do cativeiro, a carta endereçada aos Colossenses, a carta endereçada aos Filipenses, a carta endereçada, entre aspas, aos Efésios, porque acredita-se que aquela carta era uma carta encíclica, ou seja, que circulava toda a Ásia Menor, e essa carta a Filemão, que se distinguia das outras 3, tendo em vista que as outras 3 foram escritas prioritariamente para igreja ou igrejas. Em contrapartida, esta carta foi endereçada a um homem, a saber, Filemão, cooperador do apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, Filemão converteu-se ao cristianismo ou à fé cristã quando o apóstolo Paulo estava exercendo a sua terceira e última viagem missionária, conforme descrito no capítulo 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando ela começa, versículo de número 22, e que se estendeu até o capítulo 21, versículo 15, entre os anos 52 a 55 depois de Cristo. Essa terceira e última viagem missionária de Paulo, como disse, que se deu sobretudo na cidade de Éfeso, que não estava tão distante da cidade de Colossas, ou Colossos, que era a cidade natural de Filemão, atraiu Filemão para aquela localidade, possivelmente para buscar algum recurso para os seus empreendimentos, haja vista que alguns estudiosos alegam a possibilidade de Filemão ter sido um empreendedor, um empresário do seu tempo, que proporcionava muitas possibilidades às pessoas que estavam à sua volta. E, ao que tudo indica, estando ele em Éfeso, converteu-se à fé, voltou para a sua cidade, e por ser um homem de uma posição socioeconômica elevada, ele vai proporcionar que a sua casa seja um local da reunião da igreja que havia sido inaugurada, a saber, a igreja de Colossos, ou a igreja que estava em Colossos. Então, quando, por exemplo, os irmãos leem a carta de Paulo aos Colossenses, entendam que aquela igreja em Colossos, ela se reunia dentro da casa deste homem chamado Filemão. E uma das provas de que Filemão ocupava uma posição socioeconômica elevada é que ele tinha um escravo por nome de Onésimo, e esse escravo, que vivia na casa de um crente, entre os crentes, inicialmente não era crente. E ele furtou um bem do seu senhor, um valor monetário, e fugiu para a cidade de Roma. E quando ele chegou em Roma, ele em algum momento encontrou-se com Paulo, ou tendo visitado Paulo na sua prisão domiciliar, ou talvez Paulo, por ter cidadania romana, tinha o privilégio de sair às ruas de Roma, mesmo estando preso domiciliarmente, ele tinha a possibilidade de sair às ruas de Roma, mesmo estando preso domiciliarmente, somente se tivesse acorrentado a um soldado romano. E então, possivelmente, ele ouviu o apóstolo Paulo pregar a palavra, converteu-se, arrependeu-se dos seus erros, só que Paulo conhecia não apenas os princípios bíblicos, mas conhecia também a lei romana. E a lei romana dizia que um escravo fugitivo do seu senhor, uma vez recuperado, deveria ser devolvido ao seu dono. E o seu dono, por sua vez, poderia puni-lo com agressões, poderia vender para um outro senhor, poderia, em alguns casos, até matá-lo. Só que agora o apóstolo Paulo entende que o tratamento de Filemão dispensado a Onésimo não pode mais ser um tratamento de senhor em relação a um servo, e sim agora de irmãos, porque Onésimo se converteu. Aquele que era inútil, e é interessante e intrigante ao mesmo tempo, que o nome de Onésimo significa útil. E Paulo diz que noutro tempo ele foi
inútil. Mas após a sua conversão, ele se torna útil tanto a Paulo quanto ao Senhor. E Paulo diz: eu queria mantê-lo comigo, mas eu não posso fazer isso por força. Isso precisa ser feito por voluntariedade. E implicitamente, Paulo está querendo dizer: a lei romana determina que o escravo fugitivo volte ao seu dono. Então Paulo escreve esta carta com o intuito de convencer Filemão a Filemão receber Onésimo de volta sem desferir contra ele nenhum tipo de punição em relação ao mal que Onésimo havia ocasionado a ele. Então Paulo escreve essa carta curta, essa carta pequena, esta carta que é o terceiro menor livro da Bíblia. Aliás, no texto grego, esta carta tem apenas 335 ou 350 palavras. Ela se assemelha a um bilhete, a um pedaço de papel. Muitos jovens aqui à minha direita não pegaram esse tempo. Eu peguei um tempo já mais remoto, em que os noivos, namorados e os casais, quando queriam fazer um agrado para sua esposa, no restaurante, numa festa, escrevia num guardanapozinho: eu te amo. Quando minha mãe saía para trabalhar, ela deixava aquela lista. Hoje não, a mãe vai, manda no WhatsApp, manda um SMS, a coisa faz até um ao vivo, uma live para poder explicar onde está o prato, onde pega a comida. A coisa mudou e graças a Deus para melhor. Mas naquele tempo ainda se utilizavam os bilhetes. Então esta carta é semelhante a um bilhete. Entendam nesta noite que nós estamos diante de uma coisa simples. Paulo, ele pega um pedaço de papel, óbvio que eu estou contemporaneizando, e escreve um simples bilhete para Filemão, para que Filemão recebesse Onésimo de volta. E às vezes a gente não se dá conta do poder, da grandeza, da proeza dessa carta, simplesmente porque ela é um pedaço de papel e um simples bilhete. Porque nós temos uma tendência a supervalorizarmos aquilo que tem aparência de grandiosidade e não valorizarmos aquilo que tem aparência de simplicidade. Mas eu quero lembrar-lhes nesta noite: a Assembleia de Deus nasceu na simplicidade e nós continuaremos a valorizar as coisas simples. O bilhete é pequeno, mas a mensagem é poderosa. O bilhete é curto, mas a profundidade ainda é divina. Você e eu precisamos entender que a grandeza de Deus não está nas aparentes grandezas com os olhos humanos. Deus ainda opera coisas grandes a partir de coisas simples. Foi numa simples reunião em 2002 que essa igreja nasceu. Foi numa simples oração que Deus deu uma visão. Deus faz coisas grandes a partir de coisas simples. Acredite que essa igreja, ela vai ser maior do que tem sido, porque o Deus da simplicidade, a partir do simples, ainda faz coisas grandes. Quantos podem exaltar o nome do Senhor? Paulo escreve este bilhete simples, e eu quero, a partir dele, extrair lições dentro desse contexto de celebração, de festa, de 19 anos dessa igreja. Eu creio que as lições presentes nesse texto vão abençoar a nossa vida, e acredito que servirão de edificação, mas também servirão de ratificação profética para o norte desta igreja, para a caminhada futura dessa igreja. O texto começa dizendo no versículo 1, com as seguintes palavras: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo está preso, mas ele mesmo faz a declaração de que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está numa condição de prisão por injustiça, simplesmente por ter pregado o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a despeito de estar preso, ele não transfere a culpabilidade da sua prisão para ninguém. Pelo contrário, ele cria uma consciência a ponto de dizer: eu estou preso, mas eu sou um prisioneiro de Cristo, ou de Cristo Jesus. Eu não sou um prisioneiro de César, eu não sou um prisioneiro de
do Império Romano, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, para nos ensinar que as circunstâncias nas quais nos encontramos não nos retira das mãos de quem pertencemos. Pertencemos a Jesus e somos dele, comprado por ele a preço de sangue, e esta igreja também é dele. Nada vai tirar nós da mão daquele de quem nós pertencemos. Você tem um dono, eu tenho um dono, essa igreja tem um dono, a sua vida tem um dono. Então fique tranquilo, durma tranquilo, descansa tranquilo, trabalhe na sua empresa tranquilo, lidere o departamento tranquilo, continua na repartição da sua empresa tranquilo. Mas alguém está me perseguindo, alguém está tentando me atrapalhar, alguém está tentando me prejudicar. Eu venho aqui lembrar você que o lugar onde você está não lhe retira da mão de quem você pertence. Onde te colocaram não vai arrancar você da mão daquele que comprou a sua vida. Alguém pensa que vai parar a igreja é de Jesus, a igreja foi comprada por Cristo, somos dele. Prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo, que está escrevendo a carta com Paulo, e ele diz a quem a carta se endereça: a Filemon, a Áfia, provavelmente esposa de Filemon, a Arquipo, ao que tudo indica. E quando eu falar ao que tudo indica, é a partir de livros, não vou citá-los, não é o contexto. Arquipo provavelmente era filho de Filemon com Áfia, presbítero da igreja em Colossos. No capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, versículo 17, Paulo alerta aqui Arquipo para que ele cumpra o seu ministério. E Paulo diz assim no versículo 2, me acompanhe, nós vamos fazendo a leitura do texto, explicando e aplicando. Paulo, no versículo 2 diz, e a igreja que está em tua casa. Paulo está escrevendo para Filemon, e ele diz, Filemon, essa carta é para você, para a Áfia, para Arquipo e para a igreja que está em tua casa. Percebam que há aqui uma amalgamação, há uma junção, há uma relação intrínseca entre a casa de Filemon e a igreja de Colossos que está dentro da casa de Filemon. As duas coisas se fundem e até se confundem. Não tem como às vezes saber o que é a casa de Filemon e o que é a igreja em Colossos. Mas a gente pode perceber o seguinte, que a casa de Filemon é a igreja, e a igreja é a extensão da casa de Filemon. Você precisa entender que este lugar é a tua igreja, e a tua casa precisa ser a extensão desta igreja. O que acontece na sua casa precisa ser reflexo do que você recebe aqui, e o que você contribui e manifesta aqui precisa ser o reflexo da sua vida cotidiana dentro de casa. Eu não posso ser um aqui e outro em casa. Eu não posso deixar de adorar lá e querer cantar aqui. Eu adoro lá e não tenho dificuldade de glorificar aqui. Eu canto lá e quando chego aqui canto também. Eu oro lá e quando chego aqui eu oro também. Eu adoro aqui e quando eu chego lá eu ainda ouço harpa cristã, oro e a minha vizinhança sabe, tem um crente aqui nesse lugar. Graça a vós e paz da parte de Deus. Tem que ser crente, pastor Natanael. Ele está preso injustamente e ele está dizendo graça e paz. Só crente consegue ter graça e paz em meio à prisão. Não, teve gente que se matou na pandemia. Não, crente saudável ficou preocupado. Quem não ficou? Desesperado não. Porque em nós a graça e a paz de Jesus Cristo que excede todo entendimento, porque a nossa esperança não está aqui nessa terra, a nossa esperança é a morada eterna, viver
é lucro, morrer é ganho. Se partir, estaremos com Cristo. Se não partir, faremos a obra de Cristo. Não vai ser a pandemia, nem crise econômica que vai tirar o teu sono, a graça e a paz de Deus que está sobre a tua vida. Pelo contrário, é neste tempo que Deus fará fluir de você para outros a graça e a paz. A graça e a paz. Eu quero declarar profeticamente que o púlpito dessa igreja, ao longo desses anos e nos próximos anos, emanará graça e paz. Graça e paz. Quem chegar aqui, recebe graça. Quem chegar aqui, recebe paz e sai melhor do que entrou. Quantos podem exaltar ao nome do Senhor? Igreja é para isso. Estou falando igreja de Cristo saudável. É a senhora, irmã Miriam. Prazer revê-la. Muito prazer rever, irmão Mauro. Tem igreja por aí que a gente entra saudável e sai atribulado. Não tem graça e nem tem paz. Eu vou dar um testemunho. Não, irmão, não fala nada. O seu testemunho já atribula os crentes. Eu vou cantar um hino. Não, irmã, deixa para cantar em casa, no carro. No microfone é só para quem foi chamado para esse negócio. Que atribula, e atribula mesmo. Tem pregador que atribula. Tem pregador que irrita. Tem pregador que dá vontade de pegar a Bíblia e dar na cabeça dele e falar: meu filho, devolve o microfone cá, que você já está perturbando a igreja. Mas tem igreja que você entra despedaçado. Um louvor de 5 minutos, a sua alma é inundada de uma graça, e você diz: meu Deus do céu, foi a melhor coisa que eu fiz, foi sair da minha casa e vir para a igreja. Eu sei que foi assim que aconteceu com você ao longo desses 19 anos. Um dia tu adentraste por essa porta quebrado, pisoteado, chicoteado, mas a graça que saiu deste altar alcançou a tua vida, e olha você aí de pé, já está com 15 anos de casado, tua filha já está com 10 anos, é resultado de Deus nessa igreja, de onde emana graça e paz, graça e paz. E aí Paulo vai declarar: graças dou ao meu Deus. O nível da espiritualidade de Paulo é tão acentuada que ele consegue constranger a mim e tantos outros. O quanto ele tem um compromisso profundo com Deus. Ele consegue não apenas fazer fluir de si graça e paz, mas ele consegue adorar a Deus em meio à condição na qual ele se encontrava. Paulo está rendendo louvores ao Senhor e dizendo: graças dou ao meu Deus. Mas ele rende essas graças ao seu Deus. Ele, é óbvio que a tradução da língua portuguesa traz o pronome possessivo meu. Paulo está se apropriando de Deus, porque Deus um dia se apropriou dele. E de quem Deus se apropriou, se apropria também de Deus, de tal maneira que nada vai interferir na adoração daquele que foi apropriado por Deus e de quem Deus se apropriou. Eu vim aqui nessa noite lhes dizer: é tempo de adoração, é tempo de agradecimento a Deus. São 19 anos, meu irmão, graças dê a Ele pelo que Ele fez ao longo deste tempo. Salvou teu marido, salvou teu filho, libertou a tua sogra, recuperou o teu genro. Ele te ajudou, te levantou, te restaurou, te fortaleceu. Teve ocasião que você chegou aqui, nem comida na mesa tinha. Graças dou ao meu Deus pelo ar que respiro, por não estar em um tubo internado no hospital. Graças dou ao meu Deus pelas vestes que tenho, pelo pão de cada dia. Graças dou ao meu Deus pelo pastor, pelos obreiros, pela estrutura física da igreja, pelo corpo docente.
pela escola bíblica dominical. Graças dou, meu Deus, pela liberdade de pregar o evangelho neste país. Graças dou, meu Deus, pelo ministério de louvor. Graças dou, meu Deus, pelos músicos. Graças dou, meu Deus, pelo porteiro. Graças dou, meu Deus, pela família. Graças dou, meu Deus, por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Quantos podem adorar ao Senhor nessa noite? Se nós nos atentarmos para o momento atual, nós jamais iremos entregar a Deus o louvor que lhe pertence permanentemente. Porque existem situações que contribuem, não determinam, mas contribuem para sufocar o nosso culto de louvor e de adoração. Tem ocasiões na vida cristã que às vezes a gente não consegue nem falar direito. Tem situações da vida ministerial, pastor Natanael, que às vezes o pastor não quer nem subir no púlpito. Irmãos, às vezes eu falo para minha esposa, ela diz, não fala isso. Tem dia que eu não quero pregar. Tem dia que eu não quero ensinar. Nós somos humanos. A gente precisa desconstruir essa ideia de que quem está aqui em cima é super crente. Não, nós somos tanto humanos quanto vocês. A diferença é que a nossa vocação se distingue da de vocês. Mas somos humanos. Tem dia que a gente quer adorar, mas a dor da perda é tão grande. Tem dia que a gente quer cultuar, mas a preocupação de ter deixado um pai internado no CTI é maior. Mas Paulo nos ensina, nada pode calar a voz de um adorador. A igreja não vai calar a sua adoração. Pensaram que fechando a igreja em 2020 iriam parar a voz da adoração da igreja. A igreja adorou em casa, a igreja adorou na live, a igreja adora na rua, a igreja adora no trem, a igreja adora no ônibus. Nada para a adoração da igreja, nem Nero, nem Mussolini, nem Hitler, nem Coliseu de Roma, nem crente queimado no fogo calou a voz da adoração da igreja. A igreja continua de pé, dizendo, Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é dono de todas as coisas. Aleluia. E para adorar em Roma, preso domiciliarmente, para quem já havia adorado na masmorra em Filipos, não era nada. Cá para nós, ao longo desses 19 anos, já esteve pior. Já adoramos em situação pior. Já suportamos coisas piores, missionário. E achávamos que não iríamos superar. Mas a graça de Deus nos deu a força de onde nós extraímos a adoração mais profunda da nossa alma e não negamos a fé e nem blasfemamos contra Deus a despeito das perdas, fizemos tal como Jó, nos saímos do ventre da mãe, nos tornaremos para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh meu irmão, oh minha irmã, se você olhar para as perdas que a pandemia trouxe sobre nós, você se esquece de toda a graça de Deus ao longo desses 19 anos. Então queres um conselho? Adore ao Senhor e declare, graças te dou, graças te dou, graças te dou, graças te dou. Sem dinheiro te dou graças, enfermo te dou graças, o nódulo é maligno, eu te dou graças, na quimioterapia te dou graças, pregando graças, o microfone não veio para pregar, te dou graças da mesma maneira, lidero o departamento, graças, me tiraram da liderança, continuo dando graças a Ele, porque eu adoro a Ele, porque Ele é o meu Deus, e não pelo que Ele me dá, pelo cargo que Ele me colocou, mas porque Ele é o Criador de todas as coisas. Lembrando-me sempre
de ti. É óbvio, literalmente está lembrando-se de Filemão. Mas vamos aplicar isso. Paulo conhecia Filemão há algum tempo. Filemão cooperou com o ministério de Paulo. E passado um tempo, vou usar uma palavra cotidiana, Paulo não estava com amnésia. Paulo está com um memorial diante dele, dizendo: eu me lembro, Filemão. Eu tenho uma palavra para esta igreja. E eu falo como profeta agora. Ela vai se tornar maior. Mas que essa igreja não perca o memorial, pastor Natanael. Que essa igreja sempre lembre-se dos primeiros dias. Que lembre-se da lona. Que lembre-se quando não tinha essa estrutura. Porque o maior perigo do ministério é ele se tornar muito grande, meu pastor, e se esquecerem das suas raízes e dos seus princípios. Tem pregador que não era conhecido no Brasil, depois que se tornou grande, não prega mais aqui porque querem milhões de dinheiro. Tem gente por aí que depois que se tornou pastor presidente, a igreja dele tem mais de 5, 6 mil membros, ele já não fala mais com pessoas que não pastoreia o mesmo número de ovelhas que ele. Que Deus nos dê a capacidade de Paulo, que o tempo passe e não nos esqueçamos das nossas raízes e dos nossos princípios. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Lembra que até de favor na casa da sua sogra você morou, e não é porque agora você tem casa própria que você vai ter amnésia. Lembra que foi a igreja que te deu o pão, que te deu o arroz e o feijão, e você vira as costas para o pastor da igreja e nem tampouco diz a ele que está mudando de ministério. Lembra das madrugadas que as irmãs do ciclo de oração oraram pelo teu casamento. Lembra do irmão que te deu 5 de passagem, quando a passagem nem era R$ 5. Lembra de pessoas que ajudaram você, pegaram teu currículo e indicaram para a empresa. Lembra do pastor que te deu a primeira oportunidade. Lembra que foi no ciclo de oração que você começou a pregar. Então volta lá. Voltar no tempo é trazer saúde para a alma e esperança para o coração, porque o Deus que fez lá faz cá também. O Deus que fez em 2002 opera em 2021 e está declarando que em 2022 vai ter coisa grande. Tem gente que se esquece. Deus me guarde. Cresci na favela. Fui criado por uma mãe, teve 8 filhos, tomador de 8. Aí a vida melhorou, não me esqueci. Chega na igreja, Paz do Senhor. Não, Paz do Senhor. Acaba o culto, foto, pastor. Não, foto não. Eles nem tinham que comer direito. A maioria deles nem profissão tem, nem teologia fizeram. Pregam por vocação, graça e misericórdia. E se esqueceram de onde começaram e quem lhes ajudou. Lembra de Filemão. Ô, pastor Natanael, eu imagino que nessa hora está passando um filme na cabeça do senhor. Lembra dos primeiros obreiros que te ajudaram, que acreditaram, pastor, a obra vai dar certo, pastor, esse ministério vai crescer. Pessoas que lançaram a pedra fundamental, pessoas que vieram e ajudaram, pessoas que falaram, estamos juntos, pastor. É isso aí, irmãos, é lembrar-se de pessoas que não abandonaram, pessoas que tiveram a nossa volta. Nós não podemos nos esquecer dessas pessoas e lembrar-se apenas daqueles que têm acesso ao microfone. Tem gente essa hora, talvez pela cantina, fritando salgado, mas que frita salgado há 19 anos. Tem gente limpando o banheiro e limpa banheiro com graça e com alegria há mais de 10 anos. Lembra de pessoas que ajudam a sustentar este ministério para que você possa sentar aqui e cultuar a Deus. Lembra do obreiro que fica na portaria. Lembra das irmãs que estão tomando conta das crianças e ensinando a elas para que você possa cultuar. Lembra? Paulo lembra de Filemão, e a Bíblia diz
que ele lembra de Filemão nas suas orações. Cadê o amigo do teclado? Me ajuda aqui. A gente daqui a pouco já vai concluir, por favor. Paulo está preso. O tempo passa. Redobre a atenção ao que eu vou dizer. O tempo passa. Tiraram muitas coisas de Paulo. Tiraram a liberdade em parte de Paulo. Tiraram muitas coisas. Mas uma coisa não tiraram de Paulo: a sua capacidade de dobrar os joelhos e orar. Escrevendo aos Efésios, que é um contexto similar à carta que ele escreveu a Filemão, ele diz: por essa causa, eu me ponho de joelhos. Deixa eu lhes falar uma coisa. Eu estou assembleando dos pés à cabeça. Mas se tem uma coisa que ao longo do tempo a Assembleia tem perdido, é a capacidade de orar como orava. Talvez há 19 anos essa igreja orava mais. Mas certamente, há 40 anos a Assembleia de Deus orava muito mais. Jejuava muito mais. Sabe por quê? As tecnologias tomaram o nosso tempo. O Brasil é o segundo país que mais fica conectado no mundo. Pasme, pastor. 10 horas e 8 minutos por dia. 10 horas e 8 minutos por dia. O Brasil é o terceiro país que mais fica conectado nas redes sociais. Mais de 5 horas por dia. Há 40 anos eu não vivia esse tempo. O crente assembleano acordava e a primeira coisa que ele fazia era orar. Hoje a gente acorda e a primeira coisa que a gente pega é no smartphone. Eu não tenho nada contra live, não tenho nada contra fotografia. Não sou nenhum tonto, nem tolo. Mas se às vezes a gente não vigiar, a gente fica o tempo todo no culto com live, com foto, com filmagem. Pasme, às vezes até na ceia e na hora do pão e do cálice, a gente ainda tira foto do pão, do cálice e publica na hora. Hashtag partiu ceia. Chegamos ao nível do farisaísmo, ou dos fariseus, que quando oravam em praça pública em voz alta para serem ouvidos e serem reputados como piedosos. Nós estamos fazendo igual, só que dentro do contexto do nosso tempo. A gente sobe para o monte e faz live. E ainda tem disque revelação. Irmãos, eu sei que é cômico, mas é trágico. E deixa eu lhes falar uma coisa. Se a igreja, se nós, a começar por mim, pela minha casa, não voltarmos a orar, nós vamos perder os nossos filhos. Nós vamos perder a nossa casa. E nós vamos perder a nossa vida espiritual. O Espírito de Deus está com saudade de mim. E acredito que esteja com saudade de você também. De joelhos outra vez e mais tempo. Ele está com saudade do tempo que nós vínhamos para a oração, sem nos preocuparmos com o tempo da oração. A oração era às 9, mas nós chegávamos às 8 para orar de 8 às 9 com a equipe. E de 9 às 10 com o povo. E às vezes passava das 10 da manhã. Nossas vigílias não tínhamos preocupação quem era o pregador da noite, se era famoso ou não, quantos seguidores tinha. Não, nós vínhamos porque o nosso prazer era dobrar o joelho e buscar a face do Senhor.
E muitas vezes o Senhor pegou esse tempo, a igreja ficava de joelhos horas e horas, e levantava do joelho e cantava hino da harpa, e daqui a pouco Deus tomava a igreja de poder, como os antigos falavam. Oh, meu irmão, essa igreja ainda é a Assembleia de Deus. Eu respeito as nossas co-irmãs, batista, presbiteriana, metodista, mas igual a Assembleia de Deus não tem. Nós somos o povo do joelho, nós somos o povo do jejum, nós somos o povo do círculo de oração, nós somos o povo, e eu vou falar na linguagem pentecostal, somos o povo do mistério mesmo. E quem não gosta, com respeito, problema é seu, mas a gente ainda acredita nas coisas divinas e espirituais, porque era nesse meio da oração que Deus tomava a boca da profetisa e declarava a verdade de Deus na terra. Era nesse tempo que lésbica não subia no púlpito, porque a irmã da oração dava o brado lá de trás e dizia: epa, 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 pode descer, porque o varão já te mediu. Eu tenho uma palavra para essa igreja: volta a orar outra vez, volta a orar outra vez, volta a orar outra vez. Eu tenho uma palavra para nós, obreiros, pastores: nós precisamos voltar a orar mais, chorar mais, jejuar mais, clamar mais, interceder. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Levante a sua mão para adorar a Ele. Ele vai te renovar, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar graça para voltar a orar. Se a gente não vigiar, escutem os irmãos da música, se a gente não vigiar, isso serve para nós, pregadores, a gente fica dependente da técnica. Dependente, a gente gosta de estudar, dependente da hermenêutica, da pedagogia. Então, 40 anos era dependente só da oração. Não tinha Vila Lobos. As irmãs não sabiam o que era dó, que era ré, o que era mi, o que era fá. Melisma, muito menos. Falsete, nem pensava o que era isso, nem sabe até hoje. As irmãs vinham com grampo no cabelo. Mary Kay nem existia, meu bem. Prancha naquele tempo era ferro quente, esquentado no fogão e puxava. E a irmã vinha. E aí vinha o patriarca. Irmã fulana está com oportunidade. E vinha ela, sem nenhuma técnica vocal e musical, mas cheia de oração de madrugada. E quando começava a cantar, o corpo de um arrepiava cá, o corpo da outra lá, o outro falava em línguas lá, o outro interpretava cá, adolescente era cheio dali, o outro era cheio de lá, e o fogo pegava aqui. A igreja precisa orar, a igreja precisa orar, a igreja precisa orar outra vez. Alai calapa candarabaracatu, apacatapa poracandarabarachúria. Levante a sua mão, porque é hora de poder de Deus. Levante a sua mão e comece a adorar. É hora de renovação espiritual, pastor Marlon. Aquela congregação vai pegar fogo outra vez. Pastor Flauzino, vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo. É hora de orar, 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 é hora de orar. Adolescente precisa orar, jovem precisa orar, obreiro precisa orar, músico precisa orar. Não é só saber tocar, não é só saber cantar, tem que orar também. A nuvem de Deus vai tomar esta igreja. Seja restaurada agora, seja renovada agora.
Oh, fale em outras línguas agora. Seja renovado agora. Na autoridade do nome de Jesus. Pelo poder da palavra e da oração. Receba dons agora. Receba dons agora. Receba agora. Paulo ora. Vamos baixinho aí que a gente vai caminhar só mais um pouquinho. Sabe por que Paulo ora? Ele diz: Filemão, eu estou orando para que a comunicação da tua fé e de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus seja mais eficaz. É isso que move o crente ao aperfeiçoamento, o desejo de ser mais eficaz. Sabe qual é a nossa dificuldade? É que a gente se acomoda com o tempo e com o cargo. Desculpe eu ser contundente, mas talvez há pessoas aqui que estão há 19 aqui e não cresceram em 19 anos. Não fez um seminário até hoje. Não melhorou a sua comunicação. Não melhorou na sua formação. Não melhorou como pai, não melhorou como marido. Não melhorou como esposa. Não melhorou como crente. Não melhorou a vida espiritual. Estagnou. Eu costumo dizer, pastor Manuel, no campo da educação, que há muita dessa vaidade. Tenho 20 anos de magistério. Às vezes é 20 multiplicado por 1. Repetiu 20 vezes no primeiro ano. Não melhorou em nada ao longo de 20 anos. E às vezes tem obreiro que estou há 20 anos aqui, mas há 20 anos imaturo. 20 anos arrumando problema porque alguém sentou no teu lugar. 20 anos, toda hora teu nome está envolvido em picuinha, em fofoca. Nós estamos orando para esse negócio ficar melhor. Sabe onde Paulo estava? Em Roma. Sabe onde Filemão estava? Em Colossas. E o que me deixa intrigado é que o que Filemão fazia em Colossas ecoava em Roma. Cuidado. O que você faz em Colossas ecoa em Roma. Não, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Uma vírgula. Você pertence a uma igreja. Sempre vai respaldar na igreja que você pertence. E aí Paulo vai fazer a seguinte declaração: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Paulo está falando que Filemão foi um instrumento para alegrar o seu coração, trazer consolo ao seu coração e reanimar os santos que entravam na sua casa. Permita-me resumir. Filemão e a sua casa, que era a igreja, era um instrumento de alegria, de consolo e ânimo. Eu vou repetir. Filemão, a sua casa e a igreja era instrumento de alegria, consolo e ânimo. Não, as pessoas que chegam aqui, elas não podem sair pior do que elas entraram, porque você, essa igreja e a sua casa é instrumento de alegria, de consolo e ânimo. Você não está autorizado a desanimar ninguém. Você está autorizado pelo céu a animar essa irmã e a dizer para ela: continua orando, tem jeito para o teu filho, continua clamando, tem solução para o teu casamento. Alegra esse crente triste, consola essa mãe
enlutada. Consola esse pai que nem teve o direito de sepultar o teu filho. A igreja precisa ser um ambiente de alegria, consolo e ânimo. Coisa boa é chegar numa igreja e sair alegre, consolado e reanimado. Porque durante muito tempo, ser crente assembleano era sinônimo de ser uma pessoa carrancuda. Não podia nem rir. Obreiro, então, seja alegre. Não confunda alegria com ser uma pessoa que faz piadas imorais e chocarrice. Estou falando alegria. Não estou falando esses piadistas imorais. Eu vou além, viu? E não é só do mundo, não. Desculpe, pastor Natanael, o termo. Esses babacas que pegam o nosso contexto pentecostal e fazem piadas com dons espirituais, que brincam com coisas sérias, estão cheios de dinheiro subindo nos nossos púlpitos, promovendo stand-up. Isso não é alegria, isso é chocarrice. Alegria é fruto do Espírito gerado pela sua presença no nosso interior. Eu não preciso de stand-up fazendo graça com línguas estranhas para ser alegre, porque o Espírito me alegra, e nessa noite Ele está alegrando você pela palavra, pelo renovo. Ele está consolando você e Ele está reanimando você de tal maneira que você vai sair daqui melhor do que entrou, para a glória de Deus. Paulo vai declarar assim: pelo que ainda que eu tenha grande confiança em te mandar o que convém, dizendo ele para Filemão, todavia sendo eu tal como sou. Paulo, nas traduções diz o velho, mais adequado é o embaixador e prisioneiro de Cristo. Sendo eu tal como sou, peço-te em amor. Isso aqui me desconstrói. Porque Paulo sendo Paulo, irmão, vou falar baixinho, para você voltar a atenção aqui. Comparar-se com Paulo é quase uma blasfêmia. Paulo sendo Paulo, pediu em amor. Tem gente que está liderando 5 pessoas e pensa que é dono das 5 pessoas. Igreja não é quartel-general. Igreja é ambiente de amor. Tem lugares por aí, respeito, que líder é respeitado pela sua arrogância, mas tem lugares que líderes são respeitados pela forma amorosa de pedir e liderar. Eu não convivo com o pastor Natanael, mas o pastor Natanael é uma pessoa profundamente educada, profundamente cordial. Tem líder por aí que eles só são cordiais no púlpito, fora do púlpito eles parecem um bicho voraz. Que Deus guarde a igreja desse nível de líderes e de membros de igreja. É tempo de uma igreja que volte-se para a Bíblia e entenda o que Paulo disse escrevendo a Corinto: ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada vale. Você pode ter o dom que for, não é dom espiritual que afere a espiritualidade do crente. Crente em Jesus ainda é identificado pelo amor. Foi Cristo quem disse: e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu quero declarar sobre essa igreja que a marca dela vai ser o amor. A marca dessa igreja não vai ser o dinheiro. A marca dessa igreja não vai ser a influência política. A marca dessa igreja vai ser o amor. O amor pelo próximo, o amor pelo perdido, o amor pelo caído, o amor pelo morador de rua, o amor pela prostituta, o amor pelo traficante, o amor pelo corrupto, o amor pela alma perdida. É o amor que ainda move a igreja. Peço-te por meu filho Onésimo, e gerei. Cabra bom é Paulo. Cabra está preso e adora. Está preso, não tem amnésia. Está preso e ainda gera.
e você livre, igual uma borboleta, tem dificuldade de pegar um papel para evangelizar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Gere outra vez. Alai John Maravachúria. Poder de Deus não é para ficar grudado nesse banco. Poder de Deus é para gerar. E Paulo gerou Onésimo. E Onésimo, eu já disse e repito, significa útil. Então, por gentileza, você não está autorizado pelo Espírito a gerar coisas inúteis. O Espírito de Deus não levantou uma igreja para gerar inutilidade. Por gentileza, não fique compartilhando porcaria. Não fique compartilhando em redes sociais coisas nojentas e insuportáveis. A igreja gera utilidade, aquilo que edifica, aquilo que vai corrigir, aquilo que vai exortar. É isto que a igreja gera, utilidade para a glória de Deus. Paulo gera, mas ninguém gera sozinho. Como disse e sempre dirá enquanto estiver vivo, o meu antigo pastor, o bispo Davi: no reino de Deus não tem carreira solo. Paulo não gerou Onésimo sozinho. Gerei nas minhas prisões. Versículo 1, Paulo e o irmão Timóteo. Versículo 23, ele cita o nome de alguns companheiros que estavam com ele. Porque na igreja ninguém faz nada sozinho. Não gerei sozinho. Sozinho você não gerou nada. Não, quando eu canto, calma. Então, quando eu lidero, calma. Olhe para o seu lado e veja que Deus levantou um Timóteo para te ajudar. Olhe para a sua frente e veja que Deus colocou um Filemão para cooperar. Sabe por que existem pessoas que não geram? Porque elas têm medo de reconhecer a virtude que Deus colocou em outros para ajudar ela a gerar aquilo que Deus quer que elas gerem. Então pegue esta palavra e reconheça que Deus colocou alguém do teu lado, não é para competir com você, é para gerar com você. Eu quero profetizar pela palavra, pastor Natanael. Deus vai levantar mais obreiros, Deus vai levantar Timóteo, Deus vai levantar Filemão, Deus vai levantar Epáfras, Deus vai levantar pessoas para gerar novas ovelhas, novos obreiros, novos pastores, novos líderes, novas missionárias, novos missionários, novos músicos. Deus vai levantar pessoas para gerar. Eu queria manter ele comigo, mas não posso, porque o princípio diz da lei: devolva o escravo. Paulo tem um desejo, e eu concluo aqui. Só que existia um princípio. Qual era o princípio? Devolva o escravo ao seu dono. A linha entre desejo e princípio é muito tênue. E nós estamos permanentemente sendo tentados a ceder os princípios para satisfazer os desejos. E eu não falo isso no campo da sexualidade. Eu falo isso, inclusive, no campo ministerial. Se a gente não vigiar, pastor, vez por outra aparece um: coloca a campanha X, coloca a campanha Y. Naquela igreja deu certo. Aqui não é o que dá certo. Aqui é o que está no princípio. Quer um conselho? Sacrifique o teu desejo no altar do princípio. Porque não há desejo maior do que o princípio. Sacrifica o teu desejo no altar do princípio. Faça como Paulo. Uma igreja poderosa, pastor Natanael, é uma igreja que sacrifica desejos no altar do princípio. Nós não vamos abrir mão do princípio por conta do desejo. O princípio de Deus sempre será maior. O princípio de Deus sempre será maior. Esteja em pé, por favor, no nome de Jesus, adorando a Ele. 2 minutos, não disperse, por favor. Paulo ora por Filemão, perdão por Onésimo, pede por Onésimo. No outro tempo, foi inútil, mas agora é útil.
A capacidade de Paulo é algo extraordinário. Ele faz trocadilhos com palavras envolvendo questões teológicas e sociais. E éticas também. No outro tempo foi inútil, só que no nome Onésimo significa útil. É alguém que tem o nome de útil, mas vivia como inútil. Ou seja, alguém que não vivia à altura do próprio nome que carregava. Só que agora o evangelho transformou o inútil em útil. Eu sei que a festa de igreja está passando um pouquinho do horário, mas eu preciso deixar as profecias que Deus está colocando no meu coração. Meus irmãos, o único lugar, redobre a sua atenção aqui, o único lugar que transforma inútil em útil é na igreja. A gente gosta de política e enquanto cidadãos devemos nos envolver com a política, mas nós não acreditamos que política transforma inútil em útil. Só o poder do evangelho pode transformar pessoas. É por isso que aquilo que o Estado não consegue fazer, só a igreja faz. O Estado prende, coloca em Bangu 1, depois de 20 anos coloca na rua e eles voltam a delinquir outra vez. Mas a igreja entra em Bangu 1 com o evangelho e o inútil que está lá dentro sai de lá, útil para a glória de Deus, porque só o evangelho transforma, só o evangelho transforma. Essa igreja vai transformar muitas vidas, este ministério vai despertar muitas vidas. Quem sabe ele se afastou de ti para isso, para que agora ele não seja mais teu servo, ele seja teu irmão. Esqueça esse negócio de que paramos de nos falar, nunca mais volta a ser a mesma coisa, pode voltar a ser até melhor. Filemão, se ele te deve alguma coisa, se te causou algum dano, põe isso na minha conta. Não, isso aqui não é apologia para pagar a dívida de ninguém. É simplesmente uma lição e última. Eu estou disposto a investir em quem não tem credibilidade. Investir em quem tem credibilidade é fácil. Eu quero ver investir em quem está com a moral destruída. Só quem faz isso é a igreja e Jesus. Jesus investiu num larápio chamado Mateus, publicano. Você entende? Jesus investiu num intempestivo chamado Pedro. Investiu em 2 filhos do trovão chamado Tiago e João. Investiu num preconceituoso e discriminador chamado Natanael ou Bartolomeu. Investiu inclusive num tesoureiro ladrão chamado Judas. Investiu em mim. Investiu em você. Vale a pena investir em pessoas. De acordo com Irineu, Onésimo tornou-se um bispo em Éfeso. Valeu a pena o investimento de Paulo. Valeu ou não valeu a pena o investimento, pastor, ao longo desses 19 anos? Talvez nem nos seus melhores sonhos o senhor pensava que estaria assim depois de 19 anos. Sempre vale a pena investir. Quem sabe entre nós alguém nesta noite que se afastou do aprisco? Quem sabe você já pertenceu a essa igreja ao longo desses 19 anos, mas fez como Onésimo, fugiu, foi embora. Mas está aqui entre nós nesta noite nos visitando. O Senhor quer transformar você. O Senhor quer restaurar você. O Senhor quer perdoar você outra vez. Há entre nós alguém afastado dos caminhos do Senhor, que queira voltar para Cristo, que queira voltar à comunhão com Jesus. Onde você estiver, levante bem alto uma de suas mãos, eu quero orar por você. Há entre nós alguém